Bora lá, fiel, acompanhar o pós-jogo do Corinthians aqui no Linha de Passe do ESPN e o Memphis Depay calou todo mundo. A mídia se rendeu ao Coringão, que foi melhor que o Palmeiras dentro da Neoquímica Arena. E elogiaram demais a atuação do holandês, que marcou o primeiro gol pelo Corinthians num derby. Então curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Então bora aqui acompanhar o pós-jogo do Coringão. Impressionante como esse time do Corinthians, o Birner, aí já tava, isso já acontecia com o Ramon, a gente tá vendo agora com o Dorival também. Estava até conversando com alguns corintianos, até palmeirenses na redação, falando sobre isso. Como esse time do Corinthians é capaz de, mesmo com as dificuldades, o ano passado, quando estava brigando para não cair, esse ano agora, mediante tudo que está acontecendo fora de campo, protesto e tal, etc., chega no jogo contra o Palmeiras, parece que esses caras entendem muito bem o que é esse confronto, ainda mais mata-mata, a Copa do Brasil. Parece que o time se agiganta de uma forma que é impressionante, né? Foi um Corinthians bem diferente do que a gente vinha vendo aí nos últimos jogos. Tudo bem? Tudo bem. E deu a vitória para o Corinthians por 1-0, sai na frente nessa disputa por uma vaga, as quartas de final da Copa do Brasil, a equipe corintiana. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui, daqui a pouco tem as coletivas, palavra dos jogadores também. Vamos bater um papo com o Pedro Ivo Almeida, com o Vitor Birner, Jean Oddi e também com o Paulo Calçade. E aí, hein, Pedro? Olha, Dorival agora tem uma vitória para chamar de sua, hein? Já aquela contra o Inter, muito boa, mas essa é a grande vitória da gestão Dorival, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Calçade, Jean, Birner. Eu diria que o Dorival tem uma vitória para chamar de sua e tem um emprego para chamar de seu. Opa! Né? Porque, infelizmente, como ajudou. Como até a próxima quarta-feira. Mas tudo bem, a gente não sabia se até a próxima quinta ele teria. É verdade. Como é que ia acordar futebol, amanhã, né? Como se pensa futebol no Brasil, ele tá só adiando decisões pelo fato de se haver pouca convicção no que ele não vinha fazendo tanto. E o que a gente vai ouvir hoje é que o Dorival armou bem o time, a ideia de como ele posicionou no meio de campo, que foi uma vitória dele no primeiro tempo, mas que o Corinthians também teve problemas a partir de sua postura no segundo tempo. Mas eu acho que o futebol também é uma delícia, e a gente debate muito aqui, porque não é uma ciência exata. Então por isso o Jean acha uma coisa, o Calçado acha outra, o Vira pode achar outra, eu vou achar outra. Senão você falaria que o Palmeiras vinha competir e o Corinthians não sabia o que estava fazendo na temporada, então seria algo muito claro, não é isso que aconteceu. A gente viu o Corinthians com uma postura de primeiro tempo, de subir para pressionar um time que tecnicamente ou taticamente, coletivamente poderia ser melhor, que a gente não tinha visto antes. A gente viu um posicionamento de Carrillo, de meio de campo, diferente. A gente viu um comprometimento até em certos momentos de Garro, de Memphis e o Yuri. O Yuri ainda não voltou 100% com bola, mas tenta muito ajudar, também diferente. Então o clássico ele te permite essas mudanças, sabe, do que não vinha acontecendo, do que aconteceu e gera essa vitória. Agora, a gente vai ter que falar muito sobre o gol anulado. O empate não seria algo fora do que o segundo tempo apresentou. O Palmeiras que entendeu o que o jogo pedia, corrigiu sua saída, como é que ele começa a acelerar e melhora no final do primeiro tempo. Para mim é melhor no início do segundo tempo. O Corinthians demora a se acertar, não veio bem como vinha no primeiro tempo. Mas tem essas coisas do clássico. O Corinthians sai, acho que mais do que a vantagem desse jogo de ida para a volta no Allianz. O jogo está muito aberto, é Allianz. O Corinthians não é um time ainda talvez tão regular. Mas eu acho que é como você vai mudar tudo que viveu. A gente está vendo, né, os protestos do gol. Tudo que você vinha vivendo nas últimas semanas, acho que isso também é muito importante para a temporada. Não só para a classificação, não estamos falando só de Copa do Brasil. Ô Calçade, o jogo de hoje, a forma como o Corinthians jogou hoje e venceu o Palmeiras, é uma consequência de uma evolução de trabalho do Dorival? É o jogo em si, que é um clássico, a mobilização é diferente e é um mata-mata, né? Ou é finalmente a presença de Garro e Yuri Memphis juntos? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para quem nos assiste. Acho que o jogo mostra bem os momentos de cada equipe e aquilo que elas podem render. Por exemplo, o Corinthians, ele foi com um time muito parecido dos dois jogos das finais. O meio de campo mesmo, com Raniel e Martinez e o Carrillo, Garro, Memphis e Yuri. Esse é o Corinthians. Das finais do Paulista lá. Esse não existe um Corinthians com dúvidas, variações, não, vai entrar o Romero, vai deixar não sei quem no banco, não. É um Corinthians que joga muito pelo centro, com as laterais mais fracas, com o Mateuzinho e Bidu, ainda o cruzamento pro Memphis veio do Mateuzinho, mas quando você compara o Palmeiras é um time mais forte pelos lados,
né, tanto nas laterais quanto nas pontas, mas precisa se desenvolver ainda. Então o Sousa precisa se adaptar e criar mecanismos de entrada, né, de um time que se aprofunda melhor e vai para a linha de fundo. O mesmo acontece com o Facundo agora do lado direito e não na esquerda, como ele vinha jogando quando tinha o Estevão. E o Vitor Roque está melhorando. O Vitor Roque está evoluindo. Isso é nítido. Ainda não é o jogador que o Palmeiras imaginava contratar, mas ele pode chegar lá. Agora eu não tenho dúvida disso. Mas são times bem diferentes, que é o Palmeiras ainda tentando se encontrar nas escalações, com Facundo, Maurício e o Sousa hoje, no caso, eu acho que é um jogador que tende a ser titular, e um Corinthians que você sabe como é. Só que a diferença é o seguinte, esse Palmeiras consegue jogar um campeonato de pontos corridos alterando o time. O Corinthians tem essa equipe aqui. Esse time produz quando também pressionado, porque ele estava jogando em casa, vinha de momentos difíceis, muito pressionados pela torcida, então houve uma hipermobilização em torno do time que você conhece, sabe quem é, e que começou o jogo um pouquinho abaixo em relação à intensidade no confronto com o Palmeiras, e depois ele igualou, aí foi outro jogo. Mas está super aberto. Sim, o primeiro round é do Corinthians, o segundo tem a vantagem do Palmeiras jogar em casa. Jogar na Itaquera é uma baita vantagem para o Corinthians, é nítido. Como jogar também no Allianz é para o Palmeiras. William, boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, as fãs do esporte. Eu concordo com você, mas eu acho que hoje não foi isso. Eu acho que o Corinthians se superou hoje. Não, assim... A gente falava foi um Corinthians diferente do que segunda-feira, quando eu passei pelo linha, eu falei, não tem favorito. Sim. E eu vou repetir exatamente o que eu disse antes, porque, pra mim, o Palmeiras tem vencido jogos sem jogar bem. Sim. Mas não é que joga mal. Eu espero do Palmeiras muito, né? E talvez seja a minha expectativa equivocada, olhando o investimento e o nível do elenco, mesmo sem o Paulinho e depois da saída do Estevão, eu acho que o time é pra jogar muito mais. E eu acho que o Palmeiras tem sérios problemas de construção. Hoje, o lado direito... praticamente nulo, era tudo pelo lado esquerdo, quando o Palmeiras atacava. E o Corinthians, com esses 3 jogadores, contra o Botafogo, no segundo tempo da última partida, ele fez um jogo nesse nível. Atrás do Botafogo. Jogou bem com esses 3 jogadores. Então, eu olho o segundo tempo do jogo contra o Botafogo e olho o que o Palmeiras vem fazendo, eu imaginava um jogo imprevisível. E eu acho que o Corinthians hoje foi um pouco melhor que o Palmeiras. E aí entra Arena, Itaquera, entra o clássico, por isso que eu concordo em parte contigo. Mas, como disse o Calçade, eu assino embaixo, com esses 3 jogadores, quando o time acerta um jogo, e até os melhores times do Brasil têm quedas de rendimento, é normal que o Corinthians, com o elenco super curto para jogar, no time titular também tenha, esse time é um time bem competitivo. Sim. Eu acho que com esses 3 voltando juntos e hoje fez um jogo bem competitivo, o Corinthians, quando joga nesse nível, ele não é pior que o nível médio do Palmeiras. E o Palmeiras hoje jogou futebol como vem jogando. Né? Então, acho que o clássico tudo fica aberto. 1-0, concordo com vocês. Não dá para ter ideia de quem vai se classificar. Vamos ver se o Allianz vai pulsar como pulsou a Arena para ajudar o Palmeiras. Se o Palmeiras vai incorporar o clássico como o Corinthians incorporou hoje. E se o Corinthians vai conseguir ter os jogadores e atuando no mesmo nível de hoje contra o Palmeiras no Allianz. Então, se isso acontecer, eu continuo achando que não tem favorito para a classificação, apesar da vantagem corintiana hoje. Aí, Jean, também ouvi muito palmeirense na redação falando do ano passado para cá, esse Palmeiras não entrega mais o que entregava nesses jogos de mata-mata. Assina embaixo. Concorda com isso? Tudo bem, William? Tudo Boa bem? noite. Eu acho que assim, as coisas elas vão muito baseadas nos resultados, como sempre. Comentário de hoje? Porque assim, né, se você lembrar das eliminações do Palmeiras no mata-mata no ano passado contra Botafogo e Flamengo, e o Palmeiras nas duas esteve ali por um fio. O pessoal falou muito dos primeiros jogos. O Palmeiras realmente foi muito mal nos primeiros jogos. Isso foi. Primeiro jogo eu tô de acordo. E aquele mas jogo o que eu quero dizer assim, é que mesmo quando o Palmeiras passava, muitas vezes passava também por um fio.
Passava no detalhe, mas aí o Palmeiras era espetacular, o Palmeiras era imbatível, o Palmeiras era o melhor time do mundo, e aí quando não passa, o Palmeiras é o pior time, não cria nada, não sei o quê. Eu não vejo nem de uma maneira, nem da outra. Acho, inclusive, que o jogo de hoje foi um jogo muito equilibrado e que se agora o viés vai ser todo de poxa, o Corinthians conseguiu se resolver, talvez seja porque havia uma pressão e uma expectativa em relação ao Corinthians pelo momento negativo que vivia, de que é um jogo difícil contra o Palmeiras, é um confronto difícil contra o Palmeiras. Acho que foi, primeiro, antes de tudo, e acho importante, um jogo bom, Foi. um jogo com várias chances, apesar de insuportavelmente brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de pressão, a quantidade de rodinha no árbitro. O tempo que o cara consegue acessar a tela do VAR lá. A quantidade de simulação, a quantidade de tempo perdido de jogo de futebol é um negócio assim pra gente botar num exemplo do que é o futebol brasileiro. E apesar de tudo isso, foi um jogo bom. Foi um jogo com chances dos dois lados, com os dois goleiros trabalhando. No caso do Corinthians, no momento, nem o goleiro foi, né? Foi o Gamalho, faz uma belíssima defesa. Faz um gol ali, né? Mas acho que assim, foi um jogo legal. O Corinthians acho que foi muito bem naquele miolo do primeiro tempo, né? Com uma pressão grande. Depois do pênalti, né? Depois do pênalti. Acho que até o pênalti não estava pressionando tanto. A partir do pênalti ele pressiona. Só nos 5 minutos finais é que o Palmeiras volta a pressionar. Então, foi um jogo legal, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E acho que ser pegado, ter entradas mais fortes, tal, aí é do jogo dessa natureza. O que a gente não precisa é perder tanto tempo de jogo de futebol. Só para a gente ter uma ideia, William. O pênalti que o Gustavo Gomes comete acontece antes dos 16 minutos do primeiro tempo. Ele é batido, o toque na bola do Yuri Alberto, depois dos 21 minutos do primeiro tempo. Sabe quantos minutos foram acrescidos pelo árbitro no primeiro tempo? 4 minutos. Ou seja, só na parada para você olhar o VAR, para você ter as reclamações de lado a lado, um reclama, outro reclama, e acho que ali não tinha muita coisa que ser reclamada, né? Nem de um lado nem do outro, era só esperar o pênalti ser marcado e depois o Palmeiras não tinha nada o que reclamar. Me impressiona isso também, né? Como os jogadores reclamam sabendo que eles não têm razão em vários lances. Então você perde muito tempo de jogo. Ainda assim, foi um jogo legal. Acho que o miolo do primeiro tempo talvez deu uma ligeira superioridade ao Corinthians. E aí, acho que assim, está completamente aberto, está completamente indefinida essa classificação. E acho sim que, aí, só para responder a tua pergunta em relação a motivos tal do Corinthians, cara, eu acho que é a presença do trio ali na frente. É isso. Se você olhar para os... Vamos pegar os quartetos ofensivos, se é que dá para chamar de quarteto ofensivo. Mas eu vou incluir o Carrijo aí para... Tá. Que é dos 3 do meio campo mais ofensivo do Corinthians. Aí eu digo, se você pegar Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, e você pegar Facundo Torres, Maurício, Sousa e Vitor Roque, você não diz que o quarteto do Palmeiras é melhor do que o do Corinthians, correto? Eles só jogam diferentes. Assim. Isso. Acho que o Garrijo não é um... Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, a diferença do Palmeiras para o Corinthians hoje, ela está muito mais no elenco, na capacidade do de fazer mudanças. E na intensidade do jogo que até por ser mais jovem, eles conseguem. E que você consegue ter, até porque você tem mais jogadores. Né? Mas acho que assim, time titular por time titular hoje é muito parelho. Fala, Pedro. Não, e uma coisa que eu acho que é interessante desse debate, porque a gente vai passar muito por essa coisa do hoje ou o trio esteve bem, ou alguém do trio esteve muito bem, você sempre vai debater. Foi a primeira vez que os 3 estiveram juntos com o Dorival, né? Que foi o Garro, o Yuri e o Memphis. Só que ainda assim, é bom frisar, eles estiveram bem por conta deles. Eu não vejo algo combinado do ponto de vista de plano tático, de que combinaram bem, teve algo pensado, a bola vai chegar ali e alguma coisa eles vão achar. Eu não acho ainda que seja algo... A individualidade dos algo três. Desenhado, algo planejado, porque eu acho que difere sim do time do Palmeiras. Ou você acha que na época do Ramon havia alguma coisa planejada? Não, eu tô falando só dessa expectativa do jogo de hoje, da perspectiva do jogo de hoje. Eu acho que na época do Ramon tinha outra situação. Na época do Ramon você teve, para começar o segundo semestre do ano passado, a maneira como o Yuri era cobrado de uma forma exagerada, mereceu críticas em algum momento.
ele passa a ser potencializado pela chegada dos outros dois. Primeiro é o Garro e depois é o Memphis. E aí depois é o Memphis com confiança, o Yuri fazendo gol com confiança, e aí eles vão se entendendo por uma coisa de momento deles. Não acho que era algo desenhado também. E era um time que competia muito e lembrava um pouco do que foi hoje. Eu acho que você está sendo muito metódico. Não, deixa eu só voltar aqui antes de você falar do metódico. Para comparar com o do Palmeiras, que ele falou das peças. O dos Palmeiras, quando eu vejo funcionando bem, eu vejo coisa combinada. Eu vejo quem sai para um lado, eu vejo quem sai para o outro, eu vejo quem chega para combinar, eu vejo quando o Facundo tem que se movimentar para ajudar a movimentar, eu vejo quando sobe alguém com o Piquerez para ajudar na movimentação deles. O Palmeiras é um time mais formado. É algo pensado para potencializar quem talvez não tenha individualmente mais valor. É pra gente não confundir. O Corinthians hoje competiu muito, eu acho que ele competiu muito, ele briga muito, tem mobilização, tem arena, tem clássico. Mas ainda não é também para mim que o trabalho do Dorival começou a dar sinais de algo coletivo ali que eu vi. Não, eu vi muita competitividade. Pedro, Calçado que falou, que eu não sei que pode ser para um mas eu acho difícil. Mas depois você fala do metódico. É possível aparecer no dia a dia. O Ramon pensa de um jeito, o Dorival pensa de outro. E o futebol Cada treinador tem ali o seu seu tipo de treinamento, sua abordagem dentro de campo. Para mim é isso que faz um treinador diferente do outro. É como eles desenvolvem determinada ideia. Os treinamentos que você cria para estabelecer uma ordem e criar equipes melhores. Isso é diferente de um treinador para o outro. Mas é o seguinte, com qualquer nome, na hora que você colocar em campo, o time do Corinthians é exatamente o mesmo. Porque não tem variação, não tem ponto de variar. Tem uma variação. Não jogou Andileri, agora é o Bidu. Com o Dorival, o Bidu não é Andileri. Se fosse a família Dias, era o Andileri com os outros 10 os mesmos. Então por mais que você faça no dia a dia diferente, na hora de colocar em campo é o mesmo time. Você não tem que falar assim, esse treinador tem uma saída diferente. Gente, tem os dois na frente, o Garro e é isso aí. E dá pra entender. Claro. Eu até acho que tem um outro jeito de jogar, mas não dá pra discordar. Não dá. Maiúsculo. Eu vou usar uma... Não tem ninguém no banco que te faça discordar. Eu achei bom. Eu vou voltar no metódico. Até porque, só claro, rapidinho. Não, até porque, assim, essa formação, ela foi encontrada. Ela não era uma coisa... Não, Então, assim, a coisa do Garro às costas dos outros dois... Exato. Foi um negócio que foi encontrado num determinado momento ali e que deu certo. E aí, de fato, também não faria sentido o Dorival, acho que chegar mudando isso. Não tem como fazer, Jânio. Eu vou usar dois argumentos. Um não é meu, um é do Fábio Santos. Tá. Nosso comentarista, jogador histórico do Corinthians, lateral. E ele falou isso no ar, então não tem nenhum problema em repetir. O Corinthians tem alguns jogadores que tecnicamente são muito bons, que são, entenda isso no bom sentido, peladeiros. E ele achou... Eu vi ele falando sobre isso e conversou depois comigo, uma vez no camarim, que o Dorival deu funções para esses jogadores. E esses jogadores têm dificuldade na execução dessas funções, porque eles são mais peladeiros, mais boleiro, querem a bola, se entendem entre si, querem jogar de uma outra forma. Eu vou juntar uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso, Mas tá? quem são os É o trio? O Martinez, por exemplo, o Carrilho, o Memphis... Antes de você ficar sobrecarregando o Memphis de funções. Você não peça pra ele correr, que aí você tá ferrado. O Garro, por exemplo. Hoje eu acho que o Dorival botou cada um na sua. Então, vou chegar lá. Não tem muito segredo botar cada um na sua, porque ao contrário do quarteto que o Jean citou do Palmeiras, você tem jogadores ali que fazem 3 funções. 2 funções. Que jogam de ambos os lados. Que tem muitas valias táticas, e essa é uma escolha... referendada, assinada, até de jogadores mais caros, de Abel Ferreira. Se funcionar, Abel Ferreira. Se não funcionar, olhar para Abel Ferreira. Porque não foram jogadores baratos. Boa parte deles. Sim. No Corinthians, o Garro não pode jogar de outro jeito. O Memphis não pode jogar de outro jeito. O Yuri se adapta. O Yuri você pode encher ele de funções, ele vai voltar para marcar, ele vai jogar por ambos os lados, ele vai jogar até onde ele não gosta de jogar, de centroavante de costas, não vai funcionar, mas joga. Então, quando você monta um time com esses 3 jogadores que são os mais decisivos, depois de 700, obviamente eu estou exagerando, formas de jogar diferente, quarteto, 2-3-1, entra Thales Magno, muda o volante, muda esse, entra o Rileiro, Matheus Bidu, não sei o quê. Esses 3 são os que se entendem melhor e no final das contas há muito tempo, mesmo nas más fases, são os caras que parecem mais consistentes. E eles não são jogadores com variações de jogo. Eles são jogadores que fazem algumas coisas em nível muito alto. O holandês representou o trio. Corinthians com Yuri Depay e Garro em campo juntos e sem ao menos um deles. Então, com eles, com os 3,
13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 73,3%. São 20 jogos. Sem eles, 40 jogos. Olha que loucura, né? Olha que loucura, porque uma hora lesiona um, outra hora lesiona o outro. Só voltaram a jogar juntos depois da final do Paulista contra o Palmeiras. De Palmeiras para Palmeiras. Exatamente, é muito tempo. É muito tempo. 56,7%. A Neoquímica Arena, o time não perde com os 3, tá? 83,3% de aproveitamento. É muito alto o aproveitamento. E olha o número de gols, ó. 2,17. E gols com participação do time, dos 26 gols, Bena. 24 com participação. Na Neoquímica. Essa tela, Na Neoquímica. essas duas telas reforçam absurdamente a ideia que para o Corinthians já era uma ideia meio óbvia, acho que desde o começo da temporada, de que o foco tem que ser nas Copas. Nação, o que criticavam, né, o Memphis Depay por não marcar gols em jogos grandes, né, hoje ele calou todo mundo. O Memphis, que era muito cobrado por uma boa atuação, principalmente por marcar gols contra os 4 maiores aqui de São Paulo, né, que a mídia falava, que ele não faz gols em jogos importantes, Então o Memphis calou todo mundo aqui e colocou um ponto final nessa história, marca gol em jogo grande, jogo importante sim, né. E aí, o que você achou da atuação do Corinthians, cara? Como um todo, o time jogou muito acima da média, tá? Muito acima da média mesmo, né? Quem jogou um pouco abaixo foi o Yuri Alberto, mas não dá pra criticar muito, né? Tá voltando de lesão, já pegou os 90 minutos aí nas costas como titular. E aí, cara, o Garro também um pouquinho abaixo, mas aí quando tem um deles dois, né, um pouco abaixo, o Memphis vem e resolve a fatura colocando a bola pra dentro da rede, cara. Gostei demais do Corinthians no jogo de hoje, da postura. Se todo jogo, né, o Corinthians jogasse com essa postura, né? A gente conseguiu lembrar, teve lapsos, né, daquele Corinthians que fez aquela arrancada no campeonato passado, né, no último Campeonato Brasileiro, que fez aquela arrancada histórica. Mas é isso, pessoal. Bora trocar uma ideia nos comentários aqui, o que você achou do jogo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!